pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física. E esse vídeo que eu estou fazendo agora, que eu estou gravando, ele tem como intuito fazermos a revisão e a análise da primeira atividade relativa ao primeiro bimestre, que tem como conteúdo base, né, a carga elétrica, que é um dos conteúdos do ramo da física que nós conhecemos como eletrostática, né, que é a parte da física que estuda cargas em repouso. Bom, na primeira questão que eu passei para vocês no formulário, ela diz o seguinte: um corpo inicialmente neutro recebe 10 milhões de elétrons. Este corpo adquire uma carga de... Bom, já tem a resposta aqui, né? Mas como é que nós poderíamos fazer essa questão? Bom, se o corpo recebe 10 milhões de elétrons, primeiro eu tenho que calcular esse número de elétrons, né? Esse número de elétrons é 10 milhões, 10, aí, 10 milhões. Eu posso transformar, para facilitar esse número aqui, em um número em notação científica, né? Então, eu vou voltar quantas casas decimais aqui para transformar, para colocar em notação científica, né? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, né? Então, 7 casas. Esse número torna-se 1 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Foi a quantidade que esse corpo recebeu. Bom, como ele recebe elétrons, como é que a gente faz para calcular a carga elétrica? A carga é mais ou menos N vezes E, que é a carga elétrica elementar. Bom, então Q vai ser igual a... Como se trata de elétrons, aqui fica negativo. Fica 1 vezes 10 elevado a sétima potência, né? E a carga elétrica elementar, todos sabem que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Bom, então aqui basta você fazer a multiplicação. 1 vezes 1,6 repete, fica menos 1,6. E o jogo de potência aqui, ó, você... multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Só que como você tem um sinal de menos aqui, quando você faz mais com menos, fica menos 7 menos 19. Desta forma, a sua carga elétrica, devido a esses elétrons que esse corpo neutro recebeu, fica menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 12, né? Menos 12 coulomb. Então, essa é a carga elétrica. Ó, note que o valor que nós obtivemos foi realmente o valor como está aqui marcado, né? O realçado. Beleza? Bom, na segunda questão, ele diz assim: ó, no contato entre o condutor eletrônico A, eletrizado positivamente, e o outro B, neutro, haverá passagem de... Bom, se um corpo ele está eletrizado positivamente e o outro corpo está neutro, o que é que nós aprendemos nas nossas aulas? É que quando isso acontece, né, eu coloquei somente um sinal de mais aqui para identificar que é positivo. Mas o que vai acontecer é que cargas elétricas negativas, elas vão do corpo da direita para o corpo da esquerda, né, a fim de que haja um equilíbrio eletrostático durante o contato, tá? Então, elétrons vão de B para A, como está aqui respondido aqui, né? Elétrons vão de B para A. Na terceira questão, era para marcar a alternativa falsa, né? Essa aqui é muito fácil, porque fica logo de cara que esse aqui está errado, né? Um corpo eletricamente neutro não tem cargas elétricas. Isso aqui é errado, totalmente errado. Um corpo eletricamente neutro ele tem cargas elétricas, só que o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas, o que torna dele neutro, né? Mas não significa que não tem cargas elétricas. Então, essa é a alternativa falsa. Na quarta questão, nós temos, são características dos condutores, exceto uma das alternativas abaixo. Então, quais são as características dos condutores que nós vimos em sala de aula? Foram essas três, né? Essas três primeiras. A última não tem nada a ver. Possui um número considerável de nêutrons em seu núcleo. Nada a ver. Nós nem mencionamos sobre isso, né? A quantidade de nêutrons não vai nem interferir na questão do condutor. Aí, ou do isolante, tá? Essa questão aqui, questão 5, diz o seguinte, né? A respeito do comportamento dos condutores isolantes, marque as alternativas verdadeiras. A primeira é verdadeira porque diz que nos isolantes os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e, por isso, não podem mover-se facilmente, né? Por conta disso que ele é isolante. Por conta disso que o isolante não pode ser utilizado como um meio de condução, né?
A segunda diz assim: os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons livres em excesso. Exatamente, isso aqui está totalmente correto, né? Os metais são bons condutores porque eles possuem elétrons livres, e elétrons livres em excesso, muitos, né? Já os isolantes, eles não possuem elétrons livres, né? Os isolantes não possuem elétrons livres, claro que está totalmente errado. Eles não possuem elétrons livres, errado, porque na verdade possuem. Nós vimos isso na última aula, que nós realizamos há 2 semanas, né? Os elétrons livres existem no condutor, mas no isolante. Só que o único problema é que o isolante possui poucos elétrons livres, né? Então, por possuírem uma quantidade muito pequena de elétrons livres, ele não consegue conduzir pelo material, entendeu? Então, isso aqui seria falso. À primeira vista, parece estar correto isso aqui, né? Porque os isolantes não possuem elétrons livres, claro, por isso que ele não conduz. Mas isso aqui é falso. Na verdade, ele possui, mas em quantidade pequena, né? E a borracha é um bom condutor elétrico, pelo amor de Deus. Isso aqui está totalmente falso. Todos são princípios da eletrostática, exceto esse aqui. Esse princípio a gente nunca falou em sala de aula, né? Isso aqui não existe. Isso aqui foi fácil. Questão 7. A figura abaixo representa o condutor A eletricamente neutro ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B carregado positivamente. Pode-se afirmar que, quando você aproxima ao corpo B, os elétrons que estão nesse material, nesse condutor, vão se aproximar desse lado direito aqui, ó. Quando o elétron se aproxima do lado direito, deixa cargas positivas aqui em excesso do lado esquerdo. O que é que vai acontecer? Elétrons vão subir da Terra para neutralizar esses prótons que estão em excesso aqui, né? Então, os elétrons da Terra são atraídos para A. Essa aqui é a resposta certa, né? Tem algumas aqui que não tem nada a ver, né? A troca de prótons e elétrons entre A e B, essa aqui você já poderia cancelar de vista, né? Os prótons da Terra são atraídos para A também. Nós vimos que os prótons não são cargas que, de alguma maneira, se movem, né, no processo de eletrização. Então, essa aqui já poderia ser cancelada, né? Então, poderia ficar em dúvida entre essas duas. Mas pela figura aqui dá para se ver, dá para se notar que realmente é essa primeira aqui, tá certo? Próxima questão sobre a mesa isolante, colocam-se 3 corpos, A, B e C. Observando-se que os corpos se atraem mutuamente, né? Isso aqui significa que todos se atraem. Pode-se afirmar corretamente que eles poderiam estar, respectivamente, com cargas. Eu vi algumas pessoas marcarem essa questão aqui, né? Mas ela está errada porque se você tiver um corpo positivo, um negativo e outro positivo, todos juntos, eles vão se atrair mutuamente? Não. O positivo com o negativo se atrai, mas você tem negativo com negativo, que ia se repelir aqui, né? Então, essa resposta está errada, erradíssima, né? Agora, se for um corpo positivo, um negativo e um neutro, aí sim. O positivo ele se atrai com o neutro e o negativo se atrai com o neutro. E o positivo e o negativo não precisa nem falar, né? Também eles se atraem. Então, a resposta certa seria essa daqui. Positiva, nula e negativa. Certo? Vou apagar aqui essas marcações. Bom, e a última questão, eu acho que é a última essa. Sim, é a última. Você tem um corpo, tem 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons e 1 vezes 10 elevado a 19 prótons. Qual é a carga elétrica desse corpo? Bom, nessa questão aqui, nós temos que ter cuidado com o expoente, né? Que nós temos 2 expoentes aqui diferentes. Esse é 1 vezes 10 elevado a 18, esse é 1 vezes 10 elevado a 19. O que é que você deve fazer quando você tem expoentes diferentes? A dica é que você iguale os expoentes. Aqui eu posso escrever 10 vezes 10 elevado a 18 prótons, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, após, claro, mudar o expoente para ficar igual, para os expoentes ficarem iguais, é saber o número de prótons ou elétrons que eu tenho. Como eu tenho mais prótons do que elétrons, então, claro, né? Aqui eu vou colocar primeiro o número de prótons, 10 vezes 10 elevado a 18, menos o número de elétrons, que é 2 vezes 10 elevado a 18. Então, 10 menos 2 fica 8 vezes 10 elevado a 18. Pronto, então esse é o número de prótons que você tem em excesso, né? Então, isso aqui, ele simula o que acontece necessariamente com
com o corpo, né, que inicialmente estava neutro, mas, por exemplo, perdeu alguns elétrons, né, ou perdeu vários elétrons nesse caso, né, porque o número é gigante, né. Então, isso aqui também está relacionado ao que eu já disse para vocês em aula. Se você tem aqui um corpo que tem, sei lá, 1000 elétrons em excesso, tem 1000 elétrons em excesso, 1000. Isso significa que ele só tem essas cargas nesse corpo? Não, não, de forma nenhuma. Esses 1000 elétrons que ele tem é em excesso. Ele vai ter milhões de cargas positivas, milhões de cargas negativas, mas essas aqui são as que estão em excesso, né? Então, espero que isso tenha ficado claro. Para calcular a carga elétrica, mais uma vez, nós usamos a nossa formulazinha, Q igual a mais ou menos N vezes 0. Lembrando que usamos mais ou menos dependendo do número de prótons ou elétrons que tenhamos em excesso. Como nesse caso aqui são prótons em excesso, eu uso o sinal de mais. E fica implícito aqui, não precisa eu colocar, né? Então fica 8 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, aqui eu junto número com número, potência com potência. 8 vezes 1,6 fica 8 vezes 6, 48. Sobe 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Fica 128, mas eu ando uma casa, né? Porque tem um número depois da vírgula aqui, né? Então fica assim. 12,8 vezes 10 elevado a 18 menos 19. Que vai dar menos 1, né? Menos 1. 10 elevado a menos 1, para sumir com isso aí, eu posso andar uma casa para a esquerda. Né? Eu vou ter que somar 1 no expoente. Como sobrou aqui menos 1 mais 1 fica 10 elevado a 0, que é 1. No final das contas, eu vou ter que igual a 1,28 Coulomb. Então, só recapitulando, aqui fica 10 elevado a menos 1. Só que quando você anda uma casa para a esquerda aqui, vai ter que somar 1 no expoente, né? E quando você soma 1 no expoente, fica 10 elevado a menos 1 mais 1, que dá 10 elevado a 0, que é 1. Pronto, então essa aqui é a resposta certa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão, da nossa análise da atividade. E quaisquer dúvidas adicionais que vocês tiverem,